sua Bíblia no livro de Apocalipse, nós vamos ler no versículo 21, a partir do versículo 10. Diz assim: E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, e como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Feche seus olhos e peça ao Senhor que nessa manhã lhe visite e traga clareza, traga entendimento para os dias que virão. Traga para o seu coração a novidade que é dele e traga paz. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante do Teu altar. Nós cremos no Teu mover. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós cremos que o Senhor, com a Tua boa mão, tem nos conduzido de graça em graça, de vitória em vitória. E mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, nós te pedimos, fala conosco, ministra o nosso coração, nos leva a compreender a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. E sentando, eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias 1. Pastora, se era para falar de Neemias, por que você trouxe Apocalipse? Porque nós já fomos muito ministrados ao longo da nossa caminhada, nas últimas 2 décadas, sobre as portas de entrada, as muralhas de proteção, sobre as portas, sobre os 12 serem portas de entrada, sobre os 144 serem muralhas de proteção. E com essa verdade, com esse sentimento, com esse entendimento, eu quero ler com vocês Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1. Neemias 1, a partir do versículo 1, diz: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nesse momento de Neemias, ele está num lugar, de certa forma, confortável, considerando que ele era um cativo, considerando que ele estava numa situação de cativeiro, e ele recebe pessoas da terra dele. E ele pergunta como está a terra dele. E ele tem notícias terríveis. Notícias terríveis que atravessam o coração dele. Que ele senta, ele chora. Ele jejua, ele busca Deus, porque a notícia que ele tem é uma notícia extremamente terrível, extremamente dolorosa. Você pode pensar assim, meu Deus, mas o que tem de tão terrível? Na antiguidade, as cidades fortes, elas tinham muros de proteção, mas não era qualquer muro, eram muralhas. Muralhas espessas, muralhas altas, muralhas com grandes portões, com a finalidade de proteger a cidade. Então, quando a cidade era protegida, que o inimigo vinha contra ela,
o inimigo não conseguia lhe vencer. E dizia-se que aquela cidade era protegida por Deus. Quando Neemias pede notícias da terra dele, porque ele está no cativeiro, embora numa situação mais amena, e ele pede notícias, e ele ouve que a terra dele está com a muralha fendida, com algumas partes do muro rachado, e que as portas dessa muralha, os portões dessa muralha foram queimados. Ele entende que a cidade está desprotegida. Se você faz um paralelo entre esse texto de Neemias e o que a gente leu de Apocalipse, que Apocalipse afirma que existe um muro na cidade e existem as portas. Mas, pastora, mas ele está falando da Nova Jerusalém. Tudo bem, ele está falando da Nova Jerusalém, mas trazendo para os nossos dias a visão de Neemias. Se nós, queridos, estamos nesta cidade chamada Rio Branco, e quem nos assiste, na cidade que se encontra, nós somos a muralha dessa cidade, amém? Nós somos a porta de acesso a esta cidade, amém? Agora, se a muralha está fendida, se a muralha está com brecha, se os muros dessa cidade estão queimados, qual é o testemunho que passa? À luz do que se pensava na antiguidade, Deus não está cuidando dessa cidade. Só que existe um pequeno detalhe. Todas as vezes que o povo judeu passava por lutas, que eles eram alcançados pelos inimigos, isso tinha uma ligação com o pecado. Isso tinha uma ligação com a atitude equivocada, com a atitude errada do povo. Nós acabamos de ser ministrados pelo apóstolo sobre a mudança de posicionamento. Não é para eu ficar fora da ceia, é para eu participar da ceia, mas eu tenho que mudar, eu tenho que me consertar com Deus. Então, o fato de ter uma falha, ou várias falhas, fazia com que aquela cidade passasse por uma situação de desmoronamento. Neemias, quando ele vive esse momento, ele vai buscar Deus, e ele vai orar a Deus, ele vai pedir a Deus a condição, a graça para reconstruir a sua cidade. Só que ele estava em outra geografia, ele estava em outro ambiente, ele estava numa condição de cativo. Como que ele ia fazer isso? E aí eu quero lhe dizer, reconstruir é uma palavra que fala de construir novamente. Reconstruir é reedificar, é reorganizar. Reconstruir é reestabelecer, é restaurar. Neemias foi movido por Deus no seu coração para ele ter o desejo de reconstruir Jerusalém, reconstruir a sua terra natal. E hoje eu clamo ao Senhor que Ele coloque no seu coração o desejo de reconstruir Rio Branco. E você que nos assiste, o desejo de reconstruir a terra que você está. Porque Deus lhe coloca como um instrumento dele nessa terra. Deus me coloca como um instrumento de reconstrução nessa terra. Diga, eu recebo. Mas para que você entenda que você é parte, você precisa compreender a importância da visão de Deus, a importância da visão que Deus coloca no coração de Neemias. E aí eu quero ler Neemias 2, a partir do versículo 1, diz: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito e com grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade,
o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Neemias faz essa pergunta para o rei, ao mesmo tempo que dá notícia para o rei, porque o rei não era obrigado a saber, que a terra de Neemias estava destruída. Ele dá notícia, e ele comunica, e depois ele pede algo, e ele diz, lá já no finalzinho, que eu estou até o versículo 4, ele diz: peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Ele faz esse pedido. Só que antes dele fazer esse pedido, que já era um pedido de uma chamada de ação, ele ora a Deus, ele pede a Deus algo, ele adora a Deus, mas ele pede perdão, e depois ele lembra Deus das promessas. Ele diz: Senhor, o Senhor disse que ia espalhar o teu povo, mas o Senhor disse que ia juntar o teu povo de novo. Deus, eu faço parte dos que estão espalhados, eu estou aqui em cativeiro, mas a promessa é que o Senhor vai me juntar de novo. Me leva para a minha terra, me leva para a minha terra. Aí ele faz esse pedido, que eu ache graça diante do rei, que o rei me abençoe, que o rei me ajude, que o rei me libere. E depois de fazer a oração, ele fala com o rei, e o rei faz tudo isso. Mas primeiro veio da parte de Deus uma visão que foi colocada no coração dele quando ele buscava Deus. Queridos, eu quero lhe lembrar, nós estamos sob uma liderança que ora a Deus, que busca a Deus. Se isso em algum momento ficou no esquecimento, eu quero lhe lembrar, nós somos testemunhas de que nós estamos sob uma liderança que busca Deus. A nossa apóstola é uma mulher que busca Deus. A nossa apóstola é uma mulher que aprende sobre essa busca, que já atravessou os oceanos para ir ao outro lado do mundo, literalmente na Coreia do Sul, para aprender sobre oração, sobre essa busca nas madrugadas. Ela tem buscado a Deus, e Deus tem lhe dado visão sobre o que fazer, sobre como conduzir este rebanho, que é um rebanho específico. Nós não somos igual a todo mundo, nós não somos. Nós somos do jeitinho que nós somos. Nós somos peixe segundo a espécie dela, como a Bíblia fala, cada peixe segundo a sua espécie. E nós estamos sendo conduzidos. Nós estamos num momento de reconstrução, nós estamos num momento de mudança, mas existe uma coisa muito necessária. É necessário que nós estejamos vivendo em unidade. É necessário. No livro de Neemias, capítulo 2 ainda, a partir do versículo 17. A partir do versículo 17 diz: então lhes disse, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram-se as suas mãos para o bem. Sabe qual é o momento agora, igreja? O momento agora da gente fazer igual esses homens que estão na Bíblia. O momento da gente olhar para aquele que se levanta como liderança e dizer para este líder, que no caso é a nossa apóstola deles, levantemo-nos e edifiquemos esta cidade. Essa é a hora da gente chegar e dizer, apóstola, nós vamos nos levantar com a senhora e nós vamos edificar a cidade de Rio Branco. E essa edificação, apóstola, ela vai extrapolar os limites de Rio Branco. Ela vai alcançar os municípios que estão nas adjacências de Rio Branco. Ela vai tomar o estado do Acre e ela vai alcançar as nações da terra, porque nós somos essa igreja que tem vida e que tem vida para as nações. Mas nós vamos sair daqui,
desta geografia. E nós estamos sendo treinados para esse tempo. Nós estamos sendo treinados e adestrados para ir para as nações. O nosso destino é cumprir a palavra profética. Esse é o nosso destino. Mas nós vamos estar em unidade. Nós vamos trabalhar em unidade, sabendo que a estratégia que Deus tem colocado no coração da nossa apóstola é uma estratégia eficaz. Nós aprendemos sobre eficiência e eficácia. Uma coisa é você fazer tudo direito. Eu fiz tudo direito, eu sou eficiente. A outra coisa é você fazer o que precisa ser feito para que o resultado esperado aconteça. Isso é ser eficaz. E a estratégia que Deus tem colocado no coração da nossa apóstola é uma estratégia eficaz. E é uma estratégia com fundamento bíblico. Porque se um dia, como 12, eu fui chamada de porta, e a Bíblia apresenta uma cidade com portas queimadas, eu quero lhe dizer, eu quero ser reedificada. Eu quero ser reedificada no lugar que eu estou, no lugar que o Senhor me plantar. Eu quero ser reedificada. Eu quero ser. E a Bíblia fala de 12 portas que tem em Jerusalém. Cada porta num lugar, cada porta de um tamanho, cada porta com uma função estratégica. Eu vou falar de 5. As 5 primeiras, por causa do nosso tempo. A primeira porta restaurada está no livro de Neemias, no capítulo 3, no versículo 1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes. Edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. Quem é que se levanta primeiro? O sumo sacerdote. Quem se levanta primeiro para a restauração da cidade, para a reconstrução das muralhas, para a reconstrução das portas, é o sumo sacerdote. Se levanta primeiro. Ninguém está mandando a gente ir fazer a coisa e está ficando sentado, olhando para ver o resultado do trabalho, não. O nosso sumo sacerdote, na pessoa da senhora Deise Costa, se levanta primeiro para a restauração. E a primeira porta é a porta do gado. Mas eu não gosto desse nome. Pois eu quero lhe dizer, a porta do gado também é chamada de porta das ovelhas. Porta das ovelhas. E sabe, essa porta de ovelha, onde é que está? É tão de Deus, apóstolo, que o nosso irmão, pastor Valdo, quando abriu esse culto hoje, abriu lendo o versículo que fala sobre o texto do tanque de Betesda, onde estava o paralítico. A porta das ovelhas é a porta que está próximo ao tanque de Betesda. Deus está chacoalhando as águas para a gente mergulhar nessas águas e a gente sair dessa paralisia para fazer o que tem que ser feito. A primeira porta a ser restaurada é a porta da consagração. Queridos, qualquer que seja a obra que o Senhor vai nos levar para fazer, porque Ele vai levar. Ele vai levar. Primeiro nós vamos ter que nos consagrar. Primeiro nós vamos ter que parar o que a gente está fazendo, para a gente dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu estou disponível, eu estou disposto, eu estou sob o seu comando, Deus. Pode fazer, essa é a primeira porta. Eu preciso me consagrar, você precisa se consagrar, porque essa porta das ovelhas, ela tinha esse nome, e ela não era uma porta grande. No início ela era uma porta pequena, sabe por quê? Porque ela tinha um tamanho equivalente às ovelhas. Agora, para onde essas ovelhas iam quando passavam por essa porta? Elas iam para o sacrifício. Quando elas passavam por essa porta, elas estavam indo para serem ofertadas como um sacrifício. Como um sacrifício. Eu e você precisamos dedicar a nossa vida como este sacrifício, porque alguém já fez um sacrifício por nós, Jesus. A segunda porta está no versículo 3, também do capítulo 3.
E a porta do peixe edificaram os filhos de Senaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A segunda porta que foi restaurada e que precisa ser restaurada na minha vida e na sua vida é a porta do peixe. Que porta é essa? Era uma porta. É uma porta estrategicamente colocada próximo ao mar. Porque é a porta por onde os pescadores passam quando vão pescar e quando voltam com a pescaria. Eles se encontram nesse lugar. Queridos, essa porta precisa ser restaurada na nossa vida. Cadê aquela disposição nossa de acordar e ir pescar vidas para Jesus? Nós estamos como que numa situação confortável. Tá bom, eu não sei nem para onde eu vou, não sei nem se eu vou ficar com quem. Não vou mais ganhar ninguém agora não, deixa eu ver o que vai acontecer. A porta do peixe é o lugar de encontro dos pescadores. Essa porta precisa ser restaurada. Eu e você precisamos nos encontrar como pescadores. Sabe por quê? Porque essa porta é a porta que se abre para os novos filhos. Essa porta restaurada, ela vai permitir com que aquelas pessoas que você ora para que sejam salvas, que você busca para que elas sejam encontradas pela misericórdia de Deus, elas possam passar e elas possam chegar diante do Senhor. A porta do peixe é a porta que aponta para multiplicação. Nós queremos nos multiplicar, então nós precisamos restaurar essa porta. A terceira porta a ser restaurada, lá em Israel, se chama Porta Velha, que está no versículo 6 do capítulo 3. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A porta velha, hoje, lá em Israel, é chamada de Porta de Jafa. É onde as pessoas passam quando vão conhecer a cidade velha. É onde os peregrinos encontram as coisinhas para comprar e levar de presente. As lembrancinhas. Essa porta precisa ser restaurada. Sabe por quê, queridos? Chega de ficar entrando e acessando o passado. Chega de ficar olhando para a coisa velha. Chega de ficar olhando para o tempo que passou. Chega de ficar olhando para o que eu vivi lá atrás. Deus quer o que você vai viver daqui para frente. A Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas. Nós precisamos restaurar essa porta para que ela feche. Para que ela feche, porque Deus diz, a Bíblia diz, deixando para trás o que fica, eu corro para o alvo. Tenho que fechar essa porta. Para de ficar olhando para o passado. Fecha essa porta, restaura e fecha. Olha para o futuro, olha para o que Deus tem preparado, olha para o futuro. A quarta porta é a porta do vale, que está no versículo 13, do capítulo 3. Reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro até a porta do monturo. A porta do vale é uma porta necessária. Ninguém quer o vale. O vale é o buraco. Você sabe que em Israel tem altos e baixos, mas o muro acompanha. E lá embaixo tem um vale. Essa porta do vale é a porta que Neemias passou primeiro durante a noite, quando ele foi fazer um reconhecimento do muro, para ele saber o que tinha que fazer. Não se engane, todos nós passamos pelo vale. Todos nós. Mas eu não quero passar por luta não. Pois eu quero lhe dizer, nas lutas, nos choros, nas tribulações, são exatamente nesses momentos que você tem as maiores experiências com Jesus. São exatamente nesses momentos que você mais se conecta, que você mais ouve o que Ele tem para lhe dizer, que você mais se submete ao que Ele tem para lhe recomendar.
A porta do vale, ela precisa ser restaurada, porque você vai passar por ela em alguns momentos, mas depois você vai voltar. Neemias saiu, olhou e voltou, e restaurou a porta e fechou. E a última porta que eu vou falar, talvez você não veja tanto interesse nela, é a porta do monturo, que está no versículo 14. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A porta do monturo, queridos, é a porta usada para a limpeza da cidade. Todo o lixo da cidade passa por ela. Quando eu fui a Israel, nós passamos por essa porta. Todo o lixo passa por essa porta para ir para fora. Essa porta precisa ser restaurada, para que o lixo que está em você, para que o lixo que está em mim, saia. O lixo do pecado, o lixo das memórias adoecidas, o lixo dos traumas, eles precisam ser retirados, porque esse lixo acumulado, ele atrapalha o mover de Deus. Quando eu tenho um trauma com alguém na igreja, e eu digo que eu não vou vir para eu não encontrar fulano, o lixo está prevalecendo. Restaura essa porta, para esse lixo sair e você vir. Quando eu estou com um trauma com alguém, por causa de uma palavra, porque disse alguma coisa, eu digo, não vou mais ler a Bíblia não. Esse lixo está lhe atrapalhando da comunhão. Essa porta precisa ser restaurada, para que a limpeza seja feita em sua vida. E aí, já caminhando para encerrar, queria falar muito mais, vocês sabem. Eu quero dizer que esse trabalho, ele é um trabalho que, embora ele tenha um caráter coletivo, ele seja o trabalho da igreja, ele tenha a liderança da nossa apóstola, ele é um trabalho que a responsabilidade é individual. Nós oramos por Rio Branco, nós oramos pela conquista de Rio Branco, nós oramos pela conquista do estado do Acre, pela conquista do Brasil e até das nações da terra. Mas eu quero lhe dizer, essa é uma responsabilidade individual. E eu quero ler Neemias capítulo 7, a partir do versículo 2. Bom quando está na Bíblia, porque assim você não vai dizer que eu vim aqui dar um recado meu, mas está na palavra. Neemias 7, a partir do versículo 2, diz: eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus. Tem alguém fiel aqui? Tem alguém temente a Deus neste lugar? Pois eu quero lhe dizer, você está na mira de Deus. Ele quer lhe levantar para uma missão específica. Eu vou continuar. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as. Deus tem nos chamado para um trabalho até que o sol aqueça. Que sol é esse? O sol da justiça, que é Jesus. Ele está vindo para buscar a sua igreja. Mas até que ele chegue, até que esse sol aqueça, até que essa escuridão seja tomada completamente por essa luz, o Senhor nos chama para guardar as portas da cidade. O Senhor nos chama para ficar nesse lugar. E ele continua: e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Queridos,
Nós moramos em uma cidade espraiada, uma cidade grande, uma cidade que ocupa um espaço enorme, geográfico, maior que alguns países. Nós moramos nessa cidade. Pelos levantamentos que nós fizemos com os formulários que a igreja respondeu, ou parte da igreja respondeu, nós diagnosticamos que 127 bairros de Rio Branco possuem pelo menos uma ovelha desse ministério. Pelo menos uma, nem que seja um adolescente, um idoso, uma criança, mas 127 bairros de Rio Branco possui pelo menos uma ovelha desse ministério. Sabe o que essa ovelha está fazendo nesse lugar? Está ali, comissionada para cuidar até que ele volte. Até que ele venha, está ali comissionada para restaurar essa parte de Rio Branco, até que ele venha, até que ele venha. Nós somos os Hananis, que a palavra fala, nós somos os Hananias, os dois nós somos, que a palavra fala. Um deles foi o que levou o recado. Às vezes você é o que leva o recado, apóstola, tem que orar pelo bairro tal, porque está acontecendo isso e isso. Aí Deus diz, você vai ser colocado nesse lugar, para restaurar esse bairro. Amém? Eu quero lhe convidar a ficar de pé, porque você vai fazer primeiro o que Neemias fez. Você vai orar, você vai orar. E enquanto você vai se colocando de pé, eu quero lhe fazer uma pergunta para reflexão. Você não precisa me responder. Qual é a sua parte nesse projeto? Tem um projeto da parte de Deus de restauração de Rio Branco, restauração do estado do Acre, restauração do Brasil e das nações. Qual é a sua parte? Que parte do muro você está construindo? Ou reconstruindo? O que é que você está fazendo? Com essa pergunta, comece a orar a Deus. Comece a orar a Deus. Tem muita gente no bairro que você mora, precisando conhecer Jesus. Tem muita gente na geografia que você ocupa, precisando conhecer Jesus. Nós estamos com um trabalho, com um projeto. Nós estamos planejando ainda as próximas ações. A equipe junto com a apóstola. E alguns de vocês vão precisar ser levantados líderes. Alguns de vocês vão precisar sair da célula que se encontra. Eu diria, todos nós sairemos da nossa célula. Porque nós seremos colocados em outro lugar. Só que não qualquer lugar. O lugar que nós conhecemos, o lugar que a planta dos nossos pés já pisou, o lugar que nós rotineiramente passamos por ele. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor conceda graça, para que você seja colocado no lugar estratégico. Mas antes de tudo, que você seja encontrado fiel. Além de ser temente a Deus. Fale com Deus, peça essa graça.